Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1, para a nossa meditação. O tema da mensagem hoje é uma pergunta. Como? Como? Esse é o tema do nosso assunto hoje. E eu quero ler dois versículos, na verdade, com você, que estão nesse capítulo 1 de Lucas, verso de número 18 e depois o verso 34. Lucas 1:18 diz assim: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Como saberei isto? Verso de número 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Deixa a sua Bíblia aberta. Pai, a tua palavra, e eu peço agora, em nome de Jesus, que cada mente esteja cativa. Toda distração, preocupação, tudo aquilo que possa roubar a atenção, se colocar contra a tua palavra agora, nós colocamos por terra na autoridade do nome de Jesus. E que, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente esteja aberta, para que a tua palavra fale conosco, produza fruto, e esse fruto traga glória para o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um mês e pouco, um pastor do Piauí me mandou uma mensagem no inbox, no direct do Instagram. Eu não conheço pessoalmente, e ele também não me conhece, mas ele me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, e ele me disse o seguinte: olha, eu estou plantando uma igreja, eu vi que há alguns anos você foi para Piracicaba e começou um trabalho do zero. Eu estou aqui na mesma intenção, e eu tenho visto que Deus está fazendo, enfim, o crescimento da igreja, o avanço. E ele me fez essa pergunta, ele falou: como? Como é que você fez? Como é que isso aconteceu? Dias atrás, uma amiga aqui da igreja trouxe uma visitante, e ela me disse que a visitante veio ao culto por causa de uma pergunta que ela acabou fazendo para essa amiga da igreja. Ela tem duas meninas que são um doce, duas crianças extraordinárias, maravilhosas, e estudam na mesma escola dessa moça que veio nos visitar. E tem estado na igreja já há alguns meses, com o marido, enfim, com a família toda. Mas que ela, olhando para as filhas dessa irmã da nossa igreja, ela perguntou: qual é o segredo? Como que você faz? Como é que você consegue criar, mesmo nesse mundo, duas meninas tão doces, desse jeito, dessa forma? Você já deve ter se perguntado, você que é empresário, você olha alguém bem-sucedido na sua área, você é um profissional liberal, e você questiona e diz: como é que ele conseguiu? Como é que ele está prosperando? O que é que ele faz? Qual é o caminho das pedras? A gente está diante de um texto onde dois fatos acontecem. E dois fatos que têm as suas semelhanças e as suas diferenças. O mesmo anjo aparece para duas pessoas, e fazendo grandes promessas. E quando esse anjo Gabriel faz essa grande promessa, tanto para Zacarias como para Maria, os dois são tomados de um questionamento. Legal, joia, estou dentro, mas como é que isso vai acontecer? Você já se perguntou? Deus te fez uma promessa,
Deus te colocou um sonho, Deus te deu uma visão, Deus te deu desejos, e de repente você se vê diante daquela promessa, diante daquela coisa grande que Deus tem planejado para você, você diz, poxa, legal, eu quero, bacana, mas como é que vai ser? Como será? E eu gostaria hoje de falar sobre as diferenças e as semelhanças nesse milagre que aconteceu tanto na família de Zacarias e Isabel, pais de João Batista, como também na família de Maria e José, pais de Jesus. As diferenças estão em pelo menos 4 coisas que muitas vezes nós temos como impedimentos para a ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus está querendo gerar algo novo dentro da gente, Deus está querendo começar um novo processo na nossa vida, e às vezes a gente se agarra numa desculpa, num sofisma, numa justificativa, dizendo isso não pode acontecer por algumas razões, mas você vai ver que Zacarias e Maria têm muita coisa diferente entre um e o outro. E a primeira é clara, um é homem e outra é mulher. É o sexo deles. E às vezes a gente se pega pensando o seguinte, poxa, se na minha área de atuação, se na minha profissão, homem tem mais jeito para a coisa, tem mais espaço no mercado para a coisa. Mulher, ser mulher hoje em dia é mais fácil, é mais simples. Eu não estou falando de crise de identidade sexual, não estou falando disso, mas eu estou falando que muitas vezes as pessoas se pegam pensando, poxa, eu acho que eu nasci errado. Mas o Deus que abençoa o homem também abençoa a mulher. O Espírito Santo foi prometido lá em Joel e diz que ele visitaria os servos e as servas. E ele desce em Atos dos Apóstolos sobre os homens e sobre as mulheres. Deus não faz acepção de pessoas. Segunda diferença entre os dois é que um é velho e a outra é jovem. E quantas vezes a gente acredita que a idade pode ser um fator limitante para a ação de Deus na nossa vida? Tem uns que pensam o seguinte, eu sou velho demais. E tem outros que vão para o outro extremo e pensam o quê? Eu sou novo demais. A gente acha, não, cara, se eu pudesse voltar 20 anos, certamente as coisas seriam diferentes. Jeremias se achou jovem demais. Deus o chamou no ventre da sua mãe. Abraão tinha 75 anos. Fato é que para Deus a idade não é um impedimento para ele começar um novo processo na sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que Deus pode agir poderosamente em você e através de você. Terceira diferença clara entre os dois é o lugar onde eles estão. Zacarias é sacerdote e está no templo, no santuário de Deus em Jerusalém. Maria é uma pessoa qualquer e mora em Nazaré, na Galileia dos gentios. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Jerusalém é o centro de tudo naquele país. Galileia dos gentios é um lugar desprezível. Você se lembra quando Jesus começa a pregar, um dos seus discípulos perguntou, mas espera um pouco, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quantas vezes a gente acha que simplesmente nasceu no lugar errado? Putz, eu nasci no Santa Casa de Piracicaba, eu nasci no Hospital dos Fornecedores de Cana. Se eu nascesse no Albert Einstein, cara, minha vida seria outra. Se eu nascesse no Sírio-Libanês, certamente. Se eu nascesse em Toronto, em Nova York, Paris, Quebec. Eu nasci em Piracicaba, Saltinho, Mombuca, Rio das Pedras, Santa Bárbara do Oeste, Torrinha. Eu não sei onde você nasceu, eu não sei qual é a sua origem, eu não sei em que família você nasceu.
Mas eu sei que isso não é um impedimento para Deus realizar o que Ele tem para realizar na sua vida. O lugar onde você está não é um fator limitante para a ação de Deus. E a quarta e última diferença entre os dois eram suas aspirações. Um homem velho, um senhor de idade, tem algumas aspirações na vida. Uma adolescente, e Maria era uma adolescente, tem outras aspirações na vida. Você vai olhar e descobrir que o filho de Zacarias e Isabel é resultado de oração. Olha o que o texto diz no verso de número 13, parte B. Gabriel diz para Zacarias: a tua oração foi ouvida. Você está recebendo o que está recebendo por causa de uma busca sua, por causa de um empenho seu. Você acreditou, você orou, você clamou e Deus respondeu. Mas você vai descobrir que Maria não orou coisíssima nenhuma para ter filho nenhum. Aliás, um adolescente ter filho e com essa conversa que é do Espírito Santo, iria ser um problema para ela. E muitas vezes existe uma divisão teológica aqui. E eu, durante 4 anos, fiz seminário teológico, eu vejo gente se dividindo, gente na internet brigando, porque existe uma categoria de pensamento que acredita o seguinte: Deus, Ele age por sua absoluta soberania. Calvino disse isso, então Deus faz assim. Existe uma outra corrente que acredita o seguinte, que Deus, Ele age pelo livre-arbítrio do homem. Armínio disse isso. Então, se alguém for receber alguma coisa, é fruto da sua vontade, do seu empenho. Mas o outro aqui acredita o seguinte: se eu vou receber alguma coisa é porque Deus quis e acabou. Mas deixa eu dizer algo para você: quando Deus está para realizar algo na minha vida e na sua vida, Ele não pergunta a opinião de João Calvino. Ele não pergunta o que Armínio pensa. Ele não consulta Lutero, Joseph Ratzinger ou qualquer outro teólogo. Quando Deus quer realizar algo na nossa vida, Ele simplesmente faz. Pode ser que seja resultado de uma busca sua, como foi com Isabel e Zacarias. Pode ser que não estava nem no seu caderno de oração, e Ele resolve te surpreender. Eu creio que Deus está para, no bom sentido, bagunçar a vida de alguns de nós aqui. Que estávamos seguindo nosso caminho, seguindo a nossa rotina, e de repente o Senhor aparece e diz: eu tenho coisa nova para você. Mas quais são as semelhanças entre essas duas histórias? Que têm suas diferenças, que não são os impedimentos, pelo contrário, pode ser homem, mulher, jovem, novo, pode morar em lugar bom ou ruim, pode ter aspirações X ou Y, mas tem algumas coisas que são necessidades, que são fundamentais, e que tanto Zacarias como Maria tinham em comum. Quando Deus quer gerar algo novo dentro de mim, dentro de você, o que é fundamental? Primeiro lugar, vida de santidade. Repita isso comigo, diga: vida de santidade. Tanto Zacarias como Maria, você vai descobrir no texto, eram retos diante de Deus. Eu sei que isso é um discurso que está meio fora de moda, a gente quase não fala. Eu conheço alguns pastores que quando vão falar de santidade, eles falam meio pedindo desculpa: gente, não me leve a mal, e tal, estou falando aqui contra o pecado, mas entendam, não tenho nada contra você não, é Deus que está falando. Mas eu quero dizer para você que ainda hoje, no século 21, Deus continua buscando pessoas íntegras com quem Ele possa contar. Mesmo vivendo num tempo de sujeira, mesmo vivendo num tempo de podridão, mesmo vivendo numa sociedade
que está cada vez pior, está um lixo, Deus continua buscando homens e mulheres piedosos, retos, íntegros diante dele. Verso 6 do capítulo 1 diz: ambos, Isabel e Zacarias, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E o verso 27 diz que Gabriel aparece a uma virgem, sinal também de pureza, de santidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você pensar hoje e responder para você mesmo. Como é que está a sua vida aos olhos de Deus? Não aos olhos do seu pastor, não aos olhos da sociedade, porque o nosso padrão não é a sociedade. Eu não estou falando da sua aparência, eu não estou falando do que você aparenta ser, eu estou falando de fato quem você é. Porque você sabe, reputação é aquilo que a gente é para os outros, mas caráter é aquilo que a gente é para Deus. E às vezes é muito fácil manter uma reputação X ou Y. A gente dá uma garibada, a gente aprende a falar corretamente, a gente se segura, mas no secreto, no escondido, é uma outra vida. Agora, caráter é quem você é de fato. Quem é você quando ninguém está olhando para você? Hebreus 12, 14 diz o seguinte: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, sem uma vida separada, íntegra, ninguém verá o Senhor. Não se trata de religiosidade, se trata de integridade. E presta atenção no que eu vou dizer. Eu não estou falando quem nós somos daquela porta para dentro. Eu estou falando quem é você quando você sai por aquela porta. Quem é você lá fora? Quem é você dentro de casa? Quem é você quando senta na frente do computador e não tem ninguém olhando para você? Quem é você quando pega o celular sozinho, escondido? Quem é você no trabalho para fechar os negócios? Quem é você quando alguém te fecha no trânsito? Quem é você quando pisam no teu calo? Quem é você no secreto, no escondido? Quando você viaja sozinho, quem é você? Na faculdade, com os colegas de turma. Quem é você quando recebe uma cantada de alguém que não é sua mulher? De alguém que não é seu esposo? Quem é você quando ninguém está te vendo lá na empresa, quando não tem irmão, diácono, pastor, professor, ministro? Eu quero dizer para você que Deus está procurando gente íntegra com quem Ele possa contar ainda hoje no século 21, nesse mundo sujo. Jesus, o apóstolo João diz que o mundo jaz do maligno. E às vezes a gente usa essa verdade para dizer: mas também ninguém é de ferro. Mas o mesmo Jesus disse o seguinte: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O lugar onde nós estamos não é um fator determinante para a nossa identidade. Adão pecou no jardim, no paraíso. Jesus venceu no deserto, sendo tentado pelo diabo. Daniel foi íntegro, santo, reto na Babilônia. José foi íntegro, santo, reto no Egito. A questão é não se conformar com este século, com os valores desse século. Quem é você? Quem sou eu? Eu não estou falando de performance, irmãos, porque performance é fácil. Tem gente que tem cara de santo, tem jeito de santo, tem palavreado de santo, mas é podre por dentro. Tem gente que vai cumprimentar os outros e fala: e aí, varão de fogo, como é que você está? Eu não estou falando de papagaiada, estou falando de performance, estou falando de roupa, de estética, de cabelinho, tudo em ordem. Falando de vida, de coração. Quem é você
lá dentro. Deus te chamou para ser santo, não para ser esquisito. Tem muita gente esquisita. Esquisito. Da onde veio aonde pousou essa nave espacial que te trouxe? Eu estou falando de gente íntegra. Gente que vai viajar e não tem notinha a mais para eu botar um a mais no meu bolso que a empresa me coloca. É gente reta, que faz o que é certo, o que é justo, o que é correto, quando ninguém está vendo. Ah, mas todo mundo faz. Você é todo mundo? Ou você resolveu ser íntegro diante de Deus? Vida de santidade. Zacarias era íntegro, era reto. Maria era reta diante de Deus. Que Deus possa achar aqui, em nome de Jesus, gente reta, íntegra, no coração, não no discurso, não na palavra, mas na vida. Segundo lugar, para que a gente não aborte os sonhos de Deus, além da gente tomar cuidado com o pecado, que é o que pode botar tudo a perder, a gente precisa tomar cuidado com o medo. Eles não só tinham vida de santidade, mas existia ali ausência do medo. E não tem algo tão nocivo quanto o medo para abortar os planos de Deus. Você sabe, eu e a Dani, aquele que seria o nosso segundo filho, com 2 meses e pouquinho, infelizmente a Dani teve um aborto espontâneo e o nenê acabou não desenvolvendo. Não tem nada mais triste do que você olhar para algo, saber que tem um futuro, pensar, sonhar, planejar, e de repente tudo isso é posto a perder. E se tem algo que paralisa, que estrangula, que aborta os planos e sonhos de Deus para a nossa vida, é o medo. Você está diante de uma promessa, você está diante de uma situação nova, um sonho, uma visão. Aparece o medo para te segurar, aparece o medo. Eu não sei você, mas todas as vezes que algo extraordinário estava para acontecer na minha vida, o medo bateu na minha porta. E deixa eu dizer, às vezes ele não só bateu, às vezes ele chutou a porta e quis entrar com tudo. Quando eu estava para casar, 2 semanas antes, eu fui tomado de pânico. Falei, eu não vou dar conta. Ai, meu Deus, vontade de fugir, os convites já foram entregues. Eu não tinha problema nenhum com a Dani, o problema era comigo mesmo. Eu estava doido, era para casar com ela. Mas eu falei, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo nem cuidar de mim. Como é que eu vou cuidar de uma mulher e ter filhos lá na frente? Quando eu estava para mudar para Limeira, eu era pastor de louvor, pastor de jovens, durante anos ao lado do meu pastor, e eu nunca tinha pregado na igreja. Eu pregava assim num culto em casa, eu pregava às vezes numa reunião para a juventude, e daí eu ia assumir uma igreja que era problemática, que tinha uma série de fatores, e algumas semanas antes eu fui tomado de pânico de novo, e eu me desesperei, eu falei, eu acho que eu não vou mais não. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sei pregar, eu não sei falar, e esse povo, e eu vou ter que pagar conta, eu vou ter que administrar, e eu vou ter que fazer tanta coisa e visitar as pessoas. Eu tinha 22 anos. E o medo quis invadir a minha vida. Deus estava preparando algo extraordinário, o medo quis me segurar. Quando a gente alugou esse imóvel, eu me lembro de um dia, logo no começo, estávamos reformando ainda, nós fechamos todos esses vidros aí de papel pardo, e eu estava aqui andando, alguns pintores já estavam mexendo parte elétrica, e eu me peguei assim, meu Deus, para onde eu estou indo? A gente estava lá com 60 pessoas na rua São José, pagando um aluguel X, está tudo redondinho, tudo certo, sobrando dinheiro, e daqui a pouco a gente parte para um lugar onde nossa despesa fixa ia ser 7 vezes mais do que era.
E eu fui tomado de uma emoção negativa, novamente, dizendo, e agora? Se isso não bastasse, tinha um morador de rua, passando o vidro, começou a gritar, xingar, praguejar, na mesma hora. E eu que já estava com medo, agora quase mijei nas calças. Sempre que algo extraordinário está para acontecer na sua vida, o medo vai querer entrar. Graças a Deus, nesses 3 casos, eu venci o medo. O problema não é você ter, o problema é você permitir que ele paralise você. Enfrente o medo. Você vai ver que tanto Zacarias quanto Maria ouvem de Gabriel o seguinte, verso 13, olha aí na sua Bíblia. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, o que é que diz aí? Não temas. Verso agora 30, mas o anjo lhe disse, Maria, o que é que diz aí, gente? Não temas. Tem algo para acontecer. Tem algo sendo gerado. Tem algo nascendo. Não tenha medo. Não deixe o medo abortar isso, colocar isso para fora, impedir vocês. Os 10 espias tinham aquela mesma promessa que Josué e Calebe também tinham. Mas quando eles olharam para o tamanho do gigante, eles temeram. E você sabe o final da história, morreram no deserto. Porque o medo nos impede de avançar. Deus continuava com a promessa. Deus não escolheu Josué e Calebe e rejeitou os outros. A promessa era para todos. Mas o medo os impediu de tomar posse daquilo que Deus havia preparado. É curioso que às vezes a gente trata pecados emocionais como probleminhas emocionais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O medo não é um probleminha emocional, não é um traço da sua personalidade. Porque a gente acha o seguinte, não, o que é pecado? Fala, não, adultério, pingaiada, droga, mentira, safadeza, e papapá, e a gente faz uma lista. Né? Inveja. E a gente acha que algumas questões da alma são só, não, o que é? Agora, segura aí. Apocalipse 21, 8. Jesus falando. Está pronto ou não? Diga aí para o seu irmão aí, diga, vai ficar estreito o negócio agora, diga aí, vai ficar estreito. Olha só. Quanto, porém, aos covardes, outra versão diz medrosos, outra versão diz tímidos. Tímido não é no sentido de uma pessoa mais quieta, não. É a pessoa que não toma posição. Tímido é isso. O cara que não, medo segura, está sempre. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí, gente? Jesus está falando aqui, ele botou no mesmo balaio os mentirosos, os assassinos, os feiticeiros, os idólatras, ele botou no mesmo balaio os covardes, os medrosos. Não tenha medo. Quanta gente já devia estar muito, quantas pessoas aqui já deviam estar anos-luz na frente, sabe por que não estão? Não é por causa de macumba que fizeram para você, não. É por causa do seu medo. Tem gente que já era para estar casada e não casou, por quê? Tem gente que não casa por causa de medo. Tem gente que não tem filho por causa de medo. Ai, medo, se tiver um problema, ai, esse mundo hoje, ai, droga, ai, não sei o quê, ai, você viu as propagandas na televisão, ai, não, meu Deus do céu. Não casa porque tem medo, não tem filho porque tem medo,
não presta o concurso público porque tem medo, não abre seu próprio negócio porque tem medo, não se envolve num ministério porque tem medo. Quer dizer, o fator que vai determinar qualquer atitude da pessoa é sempre o quê? O medo. Se eu tiver medo, eu não faço. E daí Deus está doido para te abençoar, doido para estender as suas fronteiras, doido para te levar a lugares altos. Eu tenho medo. Meu Deus do céu, eu tenho um casal de amigos, são milionários. Vai todo mês, vai viajar, vai aqui do lado, não sei, Poços de Caldas, não sei o que é lá. Eu falei, rapaz, mas vai para Bora Bora, vai para, meu Deus, vai para o Tahiti, vai para Sydney, Paris. Minha mulher tem medo de avião. Falou, Deus, arranca dele, dá para mim, meu Deus. Que pode, esse mundo é muito injusto mesmo. É possível, cara. É só eu que passo essas raivas, não? Mais alguém aqui? Eu acho que devia ser assim, é só minha opinião. Mas isso aqui não está na Bíblia não, viu gente? Isso aqui é minha carne só aqui. Você precisa saber separar a mensagem de Deus da minha. Essa aqui é a minha. Não deixa o medo te paralisar. Deus quer te levar a lugares altos. Não deixa o medo te segurar. Quem está entendendo pode dizer amém hoje à noite. Terceiro lugar, seja seletivo às vozes que você vai ouvir. Vou repetir, seja seletivo às vozes que você vai ouvir. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Porque seu sonho não pode ouvir a voz da incredulidade. Você vai ver que o nosso querido amigo Zacarias, ele duvida, né? É incrédulo. O que acontece com ele? Fica mudo. Aí Gabriel falou assim para ele o seguinte, agora também essa é uma versão minha também, não está na Bíblia. Por você largar a mão de ser mané, você só vai voltar a falar quando a criança nascer. Daí ele, É isso aí mesmo. E a Bíblia diz que agora ele só fala por gesto. Ele chega em casa, a mulher está lá. Shalom, Zacarias. Ele, O que está acontecendo, homem? Está doido? Ele, Ele vira para a mulher e diz o seguinte, O que foi, velho? Está falando que eu engordei agora ou depois de velho virou? Sabe por quê? Porque aquilo que Deus está gerando em você não pode dar ouvidos para a incredulidade. Você sabe, a fé vem pelo ouvir. E o contrário da fé, a dúvida, também vem pelo ouvir. Você vai ver que Maria vai ter atitude exatamente oposta. Porque Isabel, quando fica sabendo da promessa, ela, é minha. Acabou. O marido duvidou, azar é seu. Eu creio. Maria, a Bíblia diz no verso de número 39, que Gabriel foi embora. O texto diz, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Sabe o que Maria fez? Falou, eu quero ficar perto de quem está gerando algo como eu estou gerando também. Você está sonhando? Você tem que estar perto de quem sonha. Você está querendo ir para frente? Tem alguém aqui querendo ir para frente ou não? Você precisa largar esses amigos seu urubu. Sabe esses amigos que tem espírito de Michael Jackson? O Michael Jackson anda para onde, gente? Caranguejo. Você tem que andar com quem está indo para frente junto com você. Quando nós estávamos plantando a igreja aqui, um dia Deus me deu uma prensa, porque eu às vezes ia encontrar um pastor ou outro, tomar café. Nós estávamos no comecinho da igreja, ainda com 10, 15, 20 pessoas. E às vezes eles chegavam para mim, eu tinha saído de uma igreja já grande, lá em Rio Claro, bem colocada. Eles falaram para mim, igreja aqui em Piracicaba não dá certo, velho. O céu aqui é fechado. Quem aqui já ouviu isso?
Eles falavam, aqui tem uma potestade. Chega uma hora, não vai, Aquiles, não vai. E eu, na minha cabeça, é o seguinte, eu fui pastor em Limeira, foi muito bem, eu fui pastor em Rio Claro, foi muito bem. Eu, na minha cabeça, simples, e Deus quer gente meia simples, assim, que não raciocina muito, igual eu. Minha cabeça era assim, Deus é impossível que Ele gosta mais de limeirense do que de Piracicabana. Para mim é igual. Então, se Ele fez lá, por que não vai fazer aqui? Mas daí os caras, não, aqui é ruim, aqui é não sei o quê, e tal, e tal. Aí chegou uma hora, o Senhor, assim, uma palavra forte para o meu coração, uma convicção, falou, até quando você vai ficar andando com esses urubu? Fica fora, bicho. Segue seu caminho, você tem que estar perto de quem está gerando coisas como você está gerando. Você tem que proteger a sua criança, rapaz. Sabe qual que é o nosso maior problema? É quando Deus nos dá um sonho, a gente faz uma pesquisa de opinião pública. Já fez isso ou não? Deus te dá um sonho, daí você pergunta, viu então, o que você acha? Tem gente que escreve no Facebook. Então, gente, eu estou com um projeto no coração, vocês acham legal, não? Daí os urubus já entram, a situação econômica do país, hoje em dia, não sei o quê. Por que você tem, se Deus falou, a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor, você não tem que sair fazendo pesquisa de opinião pública para ninguém. Fica perto de quem está sonhando, de quem está produzindo, de quem está gerando algo como você está gerando. Quarto lugar, entenda que não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Você pode dizer isso para o seu vizinho aí, diga assim, não tem a ver com você não. Tem a ver com Deus. Olha só, quando a gente acha que tem a ver com a gente fica olhando a nossa conta bancária. Mas quando Deus te faz uma promessa, Ele não vai consultar o seu saldo para ver se dá ou não. Mas quando você acha que tem a ver com você, você vai olhar as suas condições, os seus recursos, o apoio que você vai receber de X ou Y. Mas eu estou aqui hoje à noite para dizer para você que não tem a ver com você. Tudo é para Ele e por Ele, para a glória dEle. Quando Davi foi enfrentar Golias, entenda, essa história não está na Bíblia para você olhar para Davi e dizer, Davi era o cara. Não, Davi não era o cara coisíssima nenhuma. Não tinha a ver com Davi, tinha a ver com Deus. Davi disse para Golias o seguinte, você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou te matar, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou dar seu corpo para as bestas feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A terra não vai ficar sabendo que tem um moleque pastor bom de mira. A terra vai ficar sabendo que em Israel tem um Deus todo-poderoso. Não se trata de Davi, se trata do Senhor. A batalha de Elias contra os profetas de Baal e os profetas de poste ídolo não tinha a ver com Elias. Quando o fogo do céu desce e consome o holocausto, tinha a ver com o Senhor. Quando Josué vai enfrentar Jericó e rodear as muralhas, não era algo pessoal, não tinha a ver com Josué, tinha a ver com a glória de Deus. Eu quero dizer para você que o que está para acontecer na sua vida, por favor, não me leve a mal, mas não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Se tivesse a ver comigo e com você, ia ser limitado. Mas tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. É Ele que vai ser honrado. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Esses dias, eu estava no carro com a Dani e as crianças, e a Dani disse algo, poxa, assim, alguém tinha falado alguma coisa boa, pensado bem.
a respeito dela para uma coisa e tal. E daí ela disse, era um comentário positivo. Ela falou assim para mim, e as crianças estavam no carro, mas ela está pensando que eu sou quem? Eu não tenho condições disso. Eu falei, Dani, nunca mais abra sua boca para falar isso. Porque eu não tenho condições de pastorear uma igreja como eu pastoreio. Eu não tenho condições de morar onde eu moro. Eu não tenho condições de isso e daquilo. Eu comecei a falar, eu não tenho condições de criar 3 filhos. Não tem a ver com as minhas condições, não tem a ver com as suas condições. Tem a ver com o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus resolveu escolher as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus resolveu escolher as coisas que não são para confundir aquelas que são. E eu termino liberando uma palavra profética para você. 5º lugar, se você quiser tomar posse, você toma. Se você não quiser, sobra para mim, eu tomo. Mas eu quero dizer para você que o que Deus está para realizar é algo grandioso. Eu vou repetir, o que Deus está para realizar, o que Deus está gerando, é algo grandioso. Olha só, versículo 15, gente. Falou, vai nascer um menino. Falando de João Batista. Mas tá, mãe, que menino que é esse? Como é que vai ser esse menino? Versículo 15. Olha aí na sua Bíblia. O que é que diz aí? Pois ele será grande. Vamos dizer isso juntos, diga assim, ele será grande. Versículo de número 32 agora. Maria recebe a profecia, vai nascer a criança. Deus está gerando alguma coisa nova. Verso 32, o que diz aí na sua Bíblia? Este será grande. Eu não sei como é que você vê Deus, mas o Deus que eu vejo, ele tem mania de grandeza. Eu vejo alguns crentes falando assim, não, que é isso, rapaz? Tendo um barraco no céu, para mim tá bom. Já ouviu isso, não? Tem gente que fala assim, pagando a água, a luz e tendo arroz com feijão, tá bom. Isso quer dizer então que eu sou filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e eu vou me contentar com pouco, sabendo que Ele tem mais e mais, tem prazer em me dar, tem prazer em me proporcionar coisas melhores. O que Deus está para realizar na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida econômica, no seu ministério, nas suas emoções, no seu casamento, é algo grande. Ele diz para Abraão o seguinte, eu farei de você uma grande nação. Quem está esperando grandes coisas? O Senhor aqui hoje à noite. Eu gostaria de orar por você, que chegou aqui hoje, e eu creio que essa palavra é uma palavra rema de Deus para o nosso coração. Passei a semana toda me preparando para falar um outro assunto. Ontem eu vim para o escritório orar e, enfim, buscar uma direção de Deus. E reli essa história que eu já li tantas vezes. E para eu dizer uma coisa simples para você, não se preocupe como. Não se preocupe como. Talvez você tenha perdido noites de sono perguntando como, mas como isso vai acontecer? Como é grande demais? O que é que eu preciso fazer? Como é com Ele? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus.